Olha só, hoje o assunto é interessantíssimo para você que segue o nosso canal, para você que está chegando agora. A gente fala a relação honestidade e dívidas, endividamento, porque você pode estar passando por um peso na consciência por estar com dívidas, por estar tendo julgamentos e pessoa desonesta. Fica até o final do vídeo, nos acompanhe, que a gente vai passar algumas situações, algumas experiências que a gente tem passado e o que a gente tem aprendido em relação a isso, tá bom? Então, se você não me conhece, eu sou Jaime Cristófoli, sou empreendedor, a gente usa esse canal para compartilhar experiências e vivências e outras coisas que a gente vem aprendendo no dia a dia, principalmente na questão de finanças, endividamento, como sair dessas situações aí e outros ensinamentos que a gente tem trazido aqui diariamente. Se você não me conhece, abaixo na descrição desse vídeo aqui, tá, tem um link onde eu conto a minha história, você pode acessar lá e entender um pouquinho mais por que a gente está fazendo isso, tá bom? E aproveite já, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, é importante pra gente que você se inscreva, assim a gente pode chegar até mais pessoas, pode estar ajudando mais pessoas quando você se inscreve no canal. É a forma de você nos pagar, nos remunerar, nos incentivar a continuar gravando vídeos para ajudar mais pessoas. Lá no sininho, põe lá o alerta que quando a gente grava um novo vídeo vai chegar até você aí, tá bom? Então é importante você fazer isso. E comente embaixo aí, questione, né? Dentro da medida possível a gente também responde para você, tá bom? Mas vamos ao assunto. Honestidade versus dívidas, né? É uma situação que normalmente acaba nos pegando. Todo mundo, quando está passando por um processo de endividamento, acaba sofrendo muito e com uma pressão e julgamentos externos de pessoa desonesta, de pessoa caloteira, de uma pessoa de má índole, tá? E a gente é pesado você passar por isso e conviver com isso. Entendeu? E só que a gente assim, é possível você sair disso, é possível você sair disso. E aqui tem que alertar, quando a gente fala de honestidade, que é muito mais amplo do que você imagina, né? Porque o que acontece? A honestidade está ligada a muitos outros fatores, tá? Então, quando eu falo que é possível sim, a gente sair dessa situação, a gente fala, ó, com dívidas você é uma pessoa desonesta, você passa por julgamentos, tá? É possível sair aquilo que eu falei, mas a gente tem que lembrar que também a honestidade hoje, ela está ligada muito à honestidade, a interesses próprios, né? Então, ou seja, nós criamos um padrão de honestidade que algumas coisas eu posso fazer que aos meus olhos são de honestidade, mas na prática não são, né? Então, é esse cuidado que a gente tem. É esse cuidado que a gente tem que ter, porque aqui, quando a gente vai dar, como é que você achar você está no trabalho, eu vou pegar um clipe, vou fazer uma ligação, um troco no supermercado, você viu a pessoa deixar cair alguma coisa, você juntou, não devolveu, você pegou um livro emprestado, você não devolveu, pequenos atos de desonestidade, desde isso que eu estou colocando para você, desde um clipe que não é seu, uma ligação no trabalho, né? Você burlar o cartão ponto, se você é comerciante, você colocar o peso da balança a mais, você sonegar impostos, tudo isso é desonestidade. Mesmo que seja pequena, não existe honestidade pequena nem honestidade grande. Você é honesto ou não é honesto. E quem de nós nunca cometeu um erro desses, né? Então, por exemplo, mas como é que a gente chega a esses pontos, né? É sempre querendo tentar dar um jeitinho, né? Infelizmente nós fizemos isso. E aí eu quero levar você para um princípio bíblico, tá? Hoje eu quero falar para você muito baseado, né, nos princípios bíblicos que falar sobre honestidade. E isso não importa a situação que você vive, a situação que eu vivo, tá? Os valores, eles são os mesmos de 3.000 anos atrás, que alguma coisa o rei Salomão colocava, como de hoje. Não mudou nada, os valores morais e éticos da sociedade não mudaram, né?
Às vezes são padrões que nós criamos e queremos diferenciar. E quando nós tratamos a nossa relação com Deus, para quem é cristão, eles não mudaram mesmo nada. Então, a gente que quer mudar alguma coisa. E aí nós vamos dar uma olhada lá em Lucas, no Novo Testamento, Lucas capítulo 16, versículo 10, diz o seguinte: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado aqui, né? Que às vezes a gente acha que não, mas a gente está com medo de sendo desonesto. Olha só, aí a gente entra aqui, ó. Como é que as dívidas, né? Em que momento que a dívida pode ter... Quando nós contrariamos uma dívida, nós somos desonestos. Primeiro ponto, possivelmente, né, a gente no momento de dificuldade financeira, tá? O que você fez? Você recorreu a um empréstimo. E aí, seja de um amigo, de um conhecido, de um banco, quantas vezes provavelmente você não falou uma inverdade para você obter esse recurso? Você disse que esse dinheiro era para usar para uma determinada situação, você acabou usando para outra. Você, de repente, tem até falsificado algum documento que era necessário, uma comprovação de renda, você burlou, você falou uma vantagem para que teu crédito fosse aprovado naquele momento, né? Então, assim, começa por aqui. Dívidas é a falta de honestidade, também. Mas só que nós temos como resolver isso. E a gente caiu nesse erro. Se você está endividado com problemas financeiros, você caiu num erro. Perante as leis do homem é desonestidade e perante a lei de Deus também é. Mas isso tem conserto. Então o primeiro passo é a gente ter esse cuidado, mas eu não fiz nada errado. Fez de repente lá atrás, quando nós buscamos essa situação. Quando você for buscar crédito numa agiota, né? Você comentou com ele alguma situação que você precisava. Então, desde aí são pequenos detalhes. Então, honestidade é 100%. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. E nós, né, seres mortais, seres humanos, nós somos falhos. A gente comete esse tipo de equívoco, a gente comete esse tipo de erro, e isso no final acaba nos custando caro por esses erros. Então é importante a gente ter esse cuidado. É importante também entender que, por exemplo, dívida e desonestidade, eles encaminham para maldições, para coisas ruins. Quando a gente está endividado, quando a gente começa a mentir, quando a gente é desonesto com o outro, não carrega coisas boas para você, né? Para mim, é a premissa de maldições, de coisas ruins. E aí você vai dizer para mim, sim, mas Gêmeo, olha só, eu conheço tantas pessoas que são desonestas e elas estão bem financeiramente, elas sonegam impostos, elas vendem produto falsificado, elas superfaturam, elas, né, enganam as pessoas, os clientes. Não cabe a nós julgar. Faça você a sua parte, eu vou fazer a minha parte. Que a maldição ou a coisa ruim, às vezes não está no dinheiro que vai chegar para ela. E Deus também nunca negou que a prosperidade fosse só para os justos, mas também para os injustos. Mas cada um tem o seu caminho. Não cabe a nós julgarmos. A gente precisa fazer certo e entender que nós temos que tirar esse peso da consciência. Se você quiser fazer certo, é você que vai estar tirando esse peso da tua consciência e não os outros. Então esse é o caminho, tá bom? E aí, como que eu posso consertar isso? Como é que eu posso sair desse peso de ter cometido esses erros, da questão de ter com esse peso da desonestidade sobre a minha vida,
sobre a minha vida da minha família, sobre a vida dos meus amigos, dos meus familiares, das pessoas que convivem no meio social que eu convivo, né, dos julgamentos. Então vamos lá, tá? Vamos lá. Até aqui, ó, como consertar isso? Eu coloco para você aqui três pontos. Esses 3 pontos até, eles são baseados no autor aqui, no livro O Seu Dinheiro, do autor Robert Dayton. Ele menciona esses 3 pontos aqui e eu quero comentar com você, porque é muito interessante e isso eu acabei praticando isso também, então eu me sinto mais aliviado e posso falar para você que funciona e vai funcionar muito bem para você. Primeiro passo é o perdão a Deus, que nós temos que pedir perdão a Deus pelo erro que nós cometemos. Deus, né? Primeiro passo é pedir perdão a Deus. Deus quer nos perdoar. Ele quer que nós estejamos próximos dele e que nós estejamos com a consciência tranquila. Mas eu devo fazer isso, pedir esse perdão para ele. Nós devemos pedir de verdade, de coração aberto, falar para ele isso. Ele vai nos perdoar e vai tirar esse peso da consciência. E aí nós vamos aqui, ó, para 1 João capítulo 1, versículo 9, onde ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos recorrer a ele, precisamos recorrer a Deus e pedir perdão, né? Tendo sinceridade, que a gente quer recomeçar nosso caminho e nós queremos tirar esse peso da consciência. Por quê? Você, quando tem um erro, não é teu caráter. Agora, se você é de caráter desonesto e você vai continuar sendo desonesto, Deus vai te perdoar cada vez, mas o resultado não vai ser o melhor que você busca. Então é importante, primeiro, nós fazermos esse pedido de perdão a Deus. Segundo, reconstruir as relações. Quando eu falo em reconstruir as relações, são com as pessoas. Eu tenho que chegar até as pessoas da qual eu fui desonesto, seja através de palavras que eu menti, seja através do dinheiro que eu devo, se for o caso, financeira. Pedir perdão, me reconciliar, falar a verdade. Se é um patrão, se você é um patrão para o seu empregado, se você foi desonesto com o seu cônjuge, com o seu filho, se você foi desonesto com uma pessoa, um amigo teu, uma história que você criou, com algo que você pegou e não devolveu, e isso está pesando para você, então segundo passo, nós temos que reconstruir essas relações, se aproximar da mesma forma. Nós temos que pedir perdão, ou falar para ela, né? Por exemplo, se você está endividado e não está conseguindo pagar, né? Chegar até essa pessoa e falar para ela que você está passando por uma dificuldade financeira, não é teu caráter, você não é isso, você não é caloteiro, você não é devedor, mas você está nesse momento passando por essa dificuldade, né? E pede para ele. E aqui, quando a gente fala aqui, reconstruir as relações, né? Para quem é cristão também, vai a questão da oração. Você pode estar orando por essas pessoas, né? Conversar com elas, é importante chegar até elas, mas você pode orar por elas também, né? Para que Deus abençoe a vida delas, para que elas possam entender a tua situação, né? Você pode fazer isso. E aí, se nós vamos aqui em Provérbios 28, 13, ele diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13, escrito por Salomão há mais ou menos 3.000 anos atrás. E esse é um dos princípios, até anotei aqui, ó, um dos princípios da prosperidade. Porque quando você está bem com as relações pessoais, as coisas, né, está bem com Deus, as coisas cooperam, as coisas começam a se aproximar de você. Então é importante essa aproximação também das pessoas, pedir esse perdão para que as coisas voltem a se reconstruir para você. E o terceiro passo, né, pagar a quem você deve, devolver a quem você deve. Não tem como. Você, como eu falei,
você pode estar passando por um processo de devedor, mas você não é, isso não pode estar no teu caráter ser devedor. Você está passando por um processo e você vai sair disso. Então, mas eu não estou conseguindo pagar. Eu não falei aqui que você tem que pagar tudo de uma vez. Aqui na descrição aqui você pode acessar o canal e a gente tem vários vídeos onde a gente fala como você poder negociar com os credores, com os devedores, quando a gente fala de finanças. Quando a gente fala de outras situações aqui de devolver, é quando você tem algum objeto que você pegou que é indevido, quando você contou alguma situação que constrangeu uma pessoa conhecida, você falar a verdade para poder reatar as relações. Enfim, a gente tem que fazer isso, pagar. Não importa como você vai pagar isso, é importante alertar a pessoa. Em nenhum momento eu falo que você tem que negar conta alguma. Você vai ter que pagar. Agora, a renegociação que vai acontecer, aí depende de você com o credor. Tá? Abaixo na descrição aqui, acesse o canal, tem vários vídeos onde eu falo sobre isso, como negociar, como pagar contas. Tá? Então você pode ir lá. Quando a gente faz isso, o que acontece? Nós corrigimos o nosso erro. Né? Corrigimos o nosso erro. Nós buscamos a honestidade, o arrependimento, porque quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente está devolvendo de coração, ou a gente está pagando, isso dá um alívio no nosso coração, então o nosso coração fica mais leve para fazer o que tem que ser feito e do jeito que tem que ser feito. Então ficamos mais leves. Então tem que buscar essas situações. E aí quando nós vamos olhar aqui, ó, em Romanos 13, 7 e 8, vou ler para você. Presta atenção. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Isso é honestidade. Não importa se é governo, se não é governo, se é pessoa, se é empresa, se é amigo, se é agiota, quem for, a gente tem que dar cada um o que é devido. E isso Paulo falava ao povo de Romanos como instrução para eles, porque eles estavam desviados. Porque às vezes a gente acha que se eu só negar um imposto, um exemplo, não é um erro. É um erro. Eu aprendi a duras custas isso. E não quero que você cometa o mesmo erro. O problema de como vai ser utilizado o imposto não é teu, não é meu. A responsabilidade de sermos julgados não é nossa, mas de quem está usufruindo de forma equivocada. Em Romanos 13, 8, diz assim: não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre o requisito da lei de Deus. Então, aquilo que eu comentei antes, a gente não é uma questão de não pagar, tem que pagar. Como você vai negociar e a outra parte aceitar, é uma relação de acerto. Você cumpriu com o teu dever. Então, o que acontece? Se nós somos desonestos, a desonestidade não permite que a gente tenha credibilidade, seja no meio que nós vivemos, na sociedade, nós vivemos na igreja que a gente frequenta, na nossa família, com os nossos filhos, com o meu cônjuge. Se eu sou desonesto, eu não tenho credibilidade, ninguém confia. Não tenho credibilidade aqui com quem também? Com Deus, que Deus sabe se você está sendo honesto ou não. Então não adianta querer iludir a Ele. As pessoas, até um certo momento, a gente consegue ludibriar, mas Ele, não, a gente não consegue. Credibilidade foi. Relacionamento, pessoas. Quando eu sou desonesto, eu não consigo criar relacionamentos, eu não consigo fomentar o amor verdadeiro, as relações verdadeiras. Sendo desonesto, dificilmente nós conseguimos fomentar isso em qualquer ambiente que a gente esteja. Então é importante a honestidade acima de tudo. Tá?
quando nós somos desonestos, a desonestidade também não permite que a confirmação de Deus, o que é? Às vezes você diz assim, mas Deus não me ouve, Deus não ouve meus pedidos, eu orei, mas Deus não tem atendido meus pedidos. Como é que está a tua relação em relação à honestidade com as pessoas? Como é que está a tua relação com as atitudes, com as ações que você, entre o que você fala e o que você faz? Ele percebe tudo isso. Então, a confirmação de Deus sobre as coisas que você vai fazer também demanda da tua honestidade que você tem para com Deus e com as pessoas que estão ao teu redor. A relação honestidade está ligada intimamente a prosperar. Quando a gente fala em prosperar aqui, nós podemos englobar várias coisas. A gente engloba a questão financeira, mas nós englobamos também a relação familiar, uma família próspera no sentido de família, de unida, de casamento, de filhos. Quando a gente fala de prosperar aqui, a gente fala também de prosperar com as pessoas que estão ao redor, o núcleo social que nós convivemos, seja na igreja, seja numa sociedade externa, onde a gente convive. Então, honestidade tem a ver com isso. E o mais importante de tudo isso é essa aqui no meu entendimento, é a relação que eu tenho com Deus. Então, se nós pedirmos que nós cumprirmos esses requisitos aqui, Deus nos perdoou. Então, nós tiramos esse peso da consciência. Nós efetuamos um erro, agora a gente não pode estar toda hora, todo momento cometendo esse mesmo erro. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas aqui, acredite que possa fazer a diferença para você. Repense as suas situações, tá? Compartilhe esse vídeo, dê um joinha aí, se inscreva no canal aí para que a gente possa chegar até mais pessoas e possa estar ajudando mais pessoas a sair das dificuldades, de situações embaraçosas, tá? E a gente está sempre aqui buscando trazer alguma dica nova aí, trazer alguma informação para que você possa ter seus dias ainda melhores, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.